parte da igreja Assembleia de Deus. Devo sair da igreja? Como faço se não tenho sinagoga perto de casa? Veja, Eliyahu ben Abraham. Olha o que eu vou falar para você. Você vai orar, Hashem. Você não vai sair da igreja, chutar o balde para tudo. Não. Você não pode sair, ficar em casa e daqui a pouco você ter sua fé esvaecendo e daqui a pouco ir para o mundo, Deus te guarde, né? Não seja tão radical, você vai orando, Hashem, vai tendo em mente o conhecimento, vai buscando o conhecimento, vai, né? Ou seja, orando e buscando a Hashem. E tenha um lugar para você congregar, porque é importante congregar, é importante estar com outras pessoas, né? Abraçar, cantar, orar junto. Lembrando que a teologia ela está nesse declínio, né? Nessa herança. E aí é você fazer essa separação. Enquanto a Hashem não te proporcionar com uma congregação judaico-messiânica perto, vai aí, vai ficando aí. E a Hashem vai te ouvir, a Hashem vai te proporcionar isso. Mas não sai. E essa palavra não é só para ele, não, é para todos. Eu estou falando para vocês que tem que sair do sistema. Deixa essa interpretação de lado. Olha, Bruhim Abaim, sejam bem-vindos todos. Nós programamos essa live para hoje, porque assim, queridos, nós fizemos aí essa série de vídeos, né, do Sefer Hit Galut, do livro de Apocalipse, e, e o que acontece é que, é claro, a gente sempre tem deixado claro para todos que nada é uma verdade absoluta, não é assim? Não podemos estabelecer verdades absolutas, até porque tudo muda. Quando a gente fala do cenário profético, tudo está flutuante, né? A gente sempre dizia em hebraico assim, kol itachen, kol efshari, tudo é provável, tudo é possível. Então, assim, muitas pessoas agradeceram pelos vídeos, outras pessoas agradeceram porque elas vêm pensando nisso, orando. Você que está aqui com a gente na live, né, que também já deixa o seu comentário lá nos vídeos, que o objetivo é abrir os olhos, o objetivo é fazer com que a gente possa ter um despertamento para poder entender o contexto profético dentro de um período de modernidade que nós estamos vivendo, não é? É conectar o que 2000 anos atrás foi dado com o que está acontecendo agora. Não ficar desapercebido no meio de uma era tecnológica, face, ou seja, diante dos textos bíblicos que têm mais de 2000 anos. Né? Então, toda a linguagem que foi utilizada no passado de uma maneira codificada, né? A gente precisa entender agora nesses últimos dias. E há tanta coisa que a gente pode entender nas escrituras que está hoje é uma realidade para a gente, né? Então, todo esse estudo, toda essa maneira de ver, né? Tudo isso é feito, claro, com temor aos céus, né? Olhando para os textos, estudando dentro da tradição judaica, dentro do conhecimento judaico, da história, né? E também, claro, buscando de Deus uma direção para como entender melhor, né, todo esse contexto profético. Então, agora a gente volta aqui novamente para dentro do que a gente estava falando aqui sobre, né, esses últimos vídeos que nós fizemos, e até mesmo em relação à condenação da grande prostituta, essa que vai influenciar o mundo, né? Ou seja, como é que podemos entender que o vinho da sua prostituição ela contaminou o mundo inteiro, né? E estando ela embriagada com o sangue dos santos, como pode ter santos de Deus, povo de Deus dentro da Babilônia? Então, é claro que esse conceito é um conceito espiritual. É claro que está falando para a gente que os santos, pessoas que são justas, estão dentro do sistema, mas vai chegar um momento que vai ter que sair, vai ter que romper com o sistema, gente. Eu não estou falando das igrejas templo de reunião e nem de pessoas, tá? Eu estou falando do sistema.
tem que deixar essa teologia de lado, essa teologia falida, essa teologia corrompida, essa teologia manipulada por Roma, de que a lei acabou, de que agora não é mais sábado, é domingo, de que Israel perdeu o direito, agora a igreja é o Israel de Deus. Tudo isso é um produto de Roma, tudo isso é uma contaminação romana. Não se harmoniza com a palavra de Deus, de verdade. E o fato de ter quase 2.000 anos de história, né, desde lá do século III para frente, tudo isso está debaixo da paciência de Deus, da paciência de Deus, do propósito divino. Deus permitiu, a mesma maneira como ele permitiu o Islã, a mesma maneira como ele permitiu o hinduísmo, para agora, no final, ele trazer a verdade à tona, ele trazer de novo, ele fazer o renovo de tudo isso. Né? E é por isso que ele diz: sai dela por um meu. Não? Justamente, Samuel Miranda, a igreja primitiva era verdadeira. Depois que os apóstolos morreram, a igreja entrou em apostasia lá no século III, com Constantino. Já vinha um pouquinho antes, né? Já vinha um pouquinho antes. Mas essa é a verdade. O que era chamado de igreja primitiva ali do princípio, o que as pessoas viviam? Judaísmo messiânico. Não tinha esse nome, claro, mas só para a gente entender, né? Guardavam a Torá, estudavam a Torá, os profetas, iam para a sinagoga, se reuniam, celebravam as festas de Israel. Né? Então, primeira coisa, a lei não foi abolida, e Yeshua mesmo disse que Yeshua não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir. E aí a má interpretação é que uma vez que ele cumpriu, ninguém deve viver. Não é isso. Tudo que a lei apontava para o Messias que ele tinha que fazer, ele fez, ele cumpriu. Então, assim, isso não quer dizer que a lei acabou. O que envolve as leis cerimoniais, no caso dos sacrifícios, sim, os sacrifícios apontavam para o Messias. E Deus deu prova que eles tinham que parar, eles tinham que cessar com a destruição do templo. Deus permitiu a destruição do templo para provar que não. Chega, a partir de agora, o Messias, ele efetuou a Geulah. Agora, tudo que envolve a lei de Deus no sentido moral tem que ser vivido, né? Então, assim, aí agora a gente volta. O que que Paulo falou em Romanos? O que que Paulo falou em Gálatas? O que que Paulo falou em Filipenses? Todas essas palavras de Paulo ainda, lamentavelmente, são mal interpretadas, mal interpretados. Então, assim, Paulo jamais ensinaria contra a Torá. E uma outra coisa interessante é, quando a gente olha para Atos, a gente vai ver Atos mostrando para a gente que Paulo cumpriu a Torá em vários momentos, até em relação a votos de Nazireu, pagar os custos de votos de Nazireu, que isso envolve sacrifícios de animais, Paulo também fez. Então, assim, volto, que a gente não tem um tempo para explorar todos os versos, mas volta ao tema. Quando Paulo ele está falando sobre a lei em relação à salvação, sim, ele está dizendo que a salvação ela está acima da perspectiva do homem buscar justificação por si mesmo. Mas isso não exclui a obrigação do homem em relação aos mandamentos de Deus. Porque, de outra maneira, a gente vai criar uma bagunça, né? Porque a gente vai ter que entrar e dar a mão a torcer para quem sustenta a teologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez que Yeshua morreu por mim, agora não tem problema. Não é pela lei, não é pelas obras, não é pelas obras, é pela graça. Então, assim, no momento em que eu tiro a minha responsabilidade e coloco só na graça salvadora, aí virou bagunça. A maneira de tentar solucionar esse problema é os calvinistas vão dizer assim, não, mas quem é salvo não peca. É fácil solucionar o problema assim. Então, assim, a resposta é essa. Se o camarada está vivendo no pecado é porque ele não é salvo. Ah, o camarada que aceitou Jesus está vivendo de forma digna é porque ele é salvo. Então, assim, o que que a gente vai fazer com Davi, né? O que que a gente vai fazer com os outros profetas, outros reis que pecaram, nosso próprio pai Jacó, que viveu vidas de altos e baixos, espiritual, Moisés, que também errou. Dentro dos discípulos de Yeshua, nós temos Pedro, nós temos vários outros que no meio do caminho pecaram. Então, se não era para pecar, porque ele foi salvo, né? Ele está salvo, ele não é para pecar. Então, assim, a gente volta ao tema, né, de predestinação ou da fatalista. Então, assim, a lei não, a lei ela foi dada para as boas obras. Você tem que viver a lei de Deus. Você tem que cumprir os mandamentos de Deus. Isso é a maior prova do seu amor e obediência a Deus, né? Então, assim, isso envolve o Shabat. E eu falo para vocês, queridos, a igreja, literalmente, olha, com todo carinho, eu estou falando para todos vocês, a igreja
ela está lá no fim do Ocidente. Ela não entendeu nada. Sabe por que ela não entendeu nada? Ela foi privada pelos papas, pelos padres e depois pelos pastores que receberam isso por herança. Quando ela se afastou de Israel, da literatura judaica, da sabedoria judaica, ela ficou com o que, para mim, isso é uma coisa bem emblemática que eu ouvi e eu mantenho, até repito isso. Olha, o cristianismo tem um oceano de material, né? Olha a quantidade de livro, de material didático, de interpretações, de dicionários, de teólogos. Mas olha a profundidade dele, ó. É um oceano, mas olha a profundidade. Não cobre o pé. O judaísmo não tem tantos escritores assim, mas você mergulha e você não encontra o fundo. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu. Agora, claro que existe a boa tradição de Israel, né, também, mas quando a gente olha para o que a igreja fez, os papas fizeram, os padres fizeram, depois os pastores continuaram fazendo, afastar as pessoas de Israel, deixou as pessoas sem conhecimento. E aqui eu vou dizer para vocês com todas as letras: quem não entendeu o sábado, quem não entendeu o Shabat, não vai entender as outras coisas espirituais. Porque tudo gira em torno do Shabat. Não é domingo, é Shabat. E não conecte o Shabat só à lei, porque esse é o pensamento que permanece na cabeça de muita gente, claro. Que a lei já passou, você está na graça agora, você tem que guardar o domingo, porque o Papa disse, né? Porque Roma disse. E aí, volto a dizer, né? Lutero, Calvino, os pastores, tudo recitando a mesma teologia falida, né? Deus mudou de ideia e agora é o domingo. Mas por quê? Porque o Messias ressuscitou no domingo. Eu falei que mesmo se fosse, porque não foi, mesmo se fosse, em nenhum momento ele disse que tinha que mudar do sábado para o domingo, né? Então, assim, se não entendeu o sábado, não entendeu nada. E não vai entender. Vai viver no raso pro resto da vida. Entende o que eu estou dizendo? Falo isso com carinho, tá? Mas é a verdade. Na carne de porco, deixa eu ver aqui, é trilheiro rodoviário. Veja, eu vou dar um conselho para você de amigo. Além de ser rabino, amigo. Tudo que Deus disse que é impuro, considere impuro. Entende? Então, se Deus disse que a carne de porco é impura, você não deve comer, não coma. Se Deus disse que o camarão é impuro, você não deve comer, não coma. Por mais que alguém queira filosofar para você, explicar que você não está mais na lei, você está na graça, porque agora está tudo puro. Não, Deus não mudou de ideia. O que Deus estabeleceu, sua lei eterna. Yeshua viveu a Torá. O porco, os animais que são impuros têm características espirituais de impureza. E quando Deus ele ordena a seu povo não se contaminar com esses animais, ele está falando assim: obedece os meus mandamentos. Isso aqui é o que eu tenho para você, além de te beneficiar aqui na saúde, isso espiritualmente vai te conectar mais com a presença divina. Então não tenha dúvida. O que Deus disse para você não comer, não coma. Não importa que a pessoa venha, não, mas toma na graça. Não, isso é desculpa de alguém que não entendeu ainda o que é lei e graça. Né? Tudo fruto dessa teologia que eu estou falando aqui, dessa contaminação romana, que quer dizer que a lei acabou, quando não acabou. Entende? Então, assim, guarde os mandamentos de Deus. Guarde os mandamentos de Deus. E você vai ser abençoado. Entende? Baruch Hashem, que alegria poder saber que muitas pessoas aqui estão acompanhando o nosso canal, né? Estão sendo edificadas aqui pelos nossos vídeos. Baruch Hashem, isso é uma alegria muito grande saber, né, que o nosso propósito está sendo cumprido, Baruch Hashem. Veja que o Eliarro Ben Abraham diz: faço parte da igreja Assembleia de Deus. Devo sair da igreja? Como faço se não tenho sinagoga perto de casa? Veja, Eliarro Ben Abraham. Olha o que eu vou falar para você. Você vai orar, Hashem. Você não vai sair da igreja, chutar o balde para tudo. Não. Você não pode sair, ficar em casa e daqui a pouco você ter sua fé esvaecendo e daqui a pouco ir para o mundo, Deus te guarde, né? Não seja tão radical, você vai orando, Hashem, vai tendo em mente o conhecimento, vai buscando o conhecimento, vai, né? Ou seja, orando e buscando a Hashem. E tenha um lugar para você congregar, porque é importante congregar, é importante estar com outras pessoas, né? Abraçar, cantar, orar junto,
Lembrando que a teologia ela está nesse declínio, né, nessa herança. E aí é você fazer essa separação. Enquanto a Shem não te proporcionar com uma congregação judaico-messiânica perto, vai aí, vai ficando aí. E a Shem vai te ouvir, a Shem vai te proporcionar isso. Mas não sai. E essa palavra não é só para ele, não, é para todos. Eu estou falando para vocês que tem que sair do sistema. Deixa essa interpretação de lado. Israel não é a igreja, Israel é Israel. Você aceitou Jesus, você foi enxertado em Israel. O sábado, guarde o sábado. Olha a minha palavra para vocês. Todos os crentes nessa live, guarde o sábado, guarde o Shabat. Sexta-feira, no pôr do sol, cessa o seu trabalho, prepara a sua cozinha, a sua comida, senta na mesa com a sua família, come junto, faz as bênçãos da entrada do Shabat, passe o Shabat, se você não tem sinagoga, em casa orando, né? Ou seja, lendo a palavra, estudando, tirando esse dia para santificá-lo. No pôr do sol do sábado, você termina e aí você pode trabalhar, você pode ir para o restaurante, você pode, mas guarde o Shabat, guarde o sábado. Deus vai te abençoar por você honrar o dia sagrado. Entende o que eu estou dizendo? Então, mesmo na igreja, ninguém pode te obrigar a não guardar o Shabat. Guarde o Shabat. Você vai lá para o culto depois, não tem problema, mas guarde o Shabat. Comece a guardar os mandamentos de Deus. Abandone essa carne de porco, abandone esse chouriço, essa galinha ao molho pardo, pelo amor de Deus. Além de estar destruindo a sua saúde, é uma coisa que ofende a Deus. Né? Procure comer o que Deus disse que é puro, os animais que são puros, galinha, carne de vaca, de boi, de carneiro, de cordeiro. Deixa o porco para lá, deixa o camarão, a lula, a ostra, o caranguejo, o siri, deixa tudo isso para lá, come uns peixinhos que tem escama, além de estar protegendo a sua saúde, você vai estar agradando a Deus. Olha o que eu estou te dizendo. Faça isso e você vai ser abençoado por Deus. Então, você pode estar dentro da igreja ali, mas guardando os mandamentos de Deus. E uma hora, o eterno Deus vai te dar, vai te proporcionar um lugar. Quando chegar às festas judaicas, esteja atento ao calendário, sempre buscando informação na internet, sempre tem. Está chegando tabernáculo, procura saber como celebrar, celebra as festas, mesmo da sua maneira, celebra. Tenha em mente que esse dia é um dia especial, um dia sagrado. Deus vai te abençoar. Olha o que eu estou te dizendo. Olha, não estou falando só de coisa material, não. Estou falando da vida espiritual, conexão com Deus, tá bom? Mas não sai da igreja assim, não. Vai ficando ali, vai permanecendo ali, orando a Deus para que Deus te abra a porta, te proporcione um lugar, tá certo? Bom, queridos, nós vamos chegando aqui ao final da nossa live. Sei que algumas pessoas, né, talvez não agrade ouvir o que eu estou dizendo, outras vão gostar, mas eu falo com carinho, falo com amor e com o desejo de que vocês sejam abençoados, que vocês sejam conectados com Deus, que vocês tenham a presença de Deus em vocês, tá? E de tudo que está acontecendo e vai acontecer, né? É nossa responsabilidade avisar, é nossa responsabilidade ensinar, e é por isso que eu estou ensinando, é por isso que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Aqui, ó, a palavra sábia diz: Paulo fala que a circuncisão não tem valor nenhum, por quê? Ele fala não tem valor nenhum se não cumpre a Torá. Né? Inclusive, ele fala a comparação: olha aqui, uma pessoa que não é circuncidada e cumpre a Torá está tendo um grande valor para Deus como se ele fosse circuncidado. E uma pessoa que se é circuncidada e não guarda a Torá, sua circuncisão não valeu de nada. Então, não é que não vale nada. Ele diz assim: olha, de que vale a circuncisão, então? Tem todo o proveito, né? Ou seja, ele tem todo o proveito, ou seja, ela tem todo o valor se cumprir a Torá, tá? Se vai ser circuncidado e não vai cumprir nada, é melhor que não se circuncide. Tá? Muito bem, queridos. Bom, então vamos lá, a gente vai terminando. Shalom Uvracha, que o Eterno abençoe. Aguardem que nós vamos estar compartilhando com vocês mais um vídeo, tá? Então, ó, mais uma vez, olha aí nas descrições, nós vamos com as informações todas aí do curso, da Yeshivá, do curso de hebraico, e acompanha a gente aqui nas redes sociais, tá? A gente vai estar compartilhando bastante coisa boa, além dos temas que a gente tem tido, né? Escatológico, nós vamos ter uma série sobre as parábolas de Yeshua, dentro de uma visão judaica, dentro dos segredos dos níveis de interpretação,
esteja atento, vai ser coisa boa para a gente compartilhar aí, tá bom? Shalom Uvracha a todos que estiveram conosco. Um grande abraço, queridos, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Shalom, shalom. Um abraço a todos. Baruch Hashem.